Olá, você vai ver no programa de hoje. O brasileiro foi em busca de uma outra forma de comprar a casa própria. O número de consórcios de imóveis teve uma procura de mais de 40% em 2015. O presidente do Procon Maranhão, Duarte Júnior, esteve na ADEME conversando com empresários do setor imobiliário e de construção. E você vai ver também uma entrevista com Ricardo Porto, superintendente da Caixa Econômica Federal no Maranhão. A partir de agora, no Construindo. O ano de 2015 foi marcado pela necessidade de adaptação do brasileiro frente ao mercado de consumo. Inflação em alta, é hora de reavaliar os financiamentos. Mas a vida não para e é preciso encontrar uma forma de investir o dinheiro, de poupar em busca da efetivação dos sonhos. Os juros em alta fizeram muita gente ir em busca dos consórcios para fugir dos gastos excessivos. O consórcio de carros é popular no Brasil há décadas, mas também existe a modalidade consórcio voltada para os imóveis, e ela teve uma grande procura em 2015. Cresceu mais de 40% em todo o país. Existe uma série de vantagens para quem escolhe este tipo de contrato. Com a crise econômica brasileira, muita gente tem optado pelo consórcio de imóveis ao invés do financiamento da tão sonhada moradia própria. Igor conhece bem os benefícios de fazer compra de bens por meio de consórcio. O financiamento por incorrer juros, IOF e tantas outras coisas, ele encarece bastante. Para quem tem um planejamento financeiro, para quem não tem e deseja ter, o consórcio é uma ótima alternativa para educar. De acordo com a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, foram vendidas de janeiro a novembro de 2015 223 mil cotas de consórcio de imóveis, contra 157 no mesmo período de 2014 em todo o país, um aumento de 41%. Durante muito tempo, as pessoas acharam que este tipo de contrato era apenas para a aquisição de veículos, mas hoje o dispositivo é usado para comprar tudo, inclusive imóveis, por meio de carta de crédito, cujo valor vai depender da necessidade de cada pessoa. Então, se de repente ele quiser comprar uma casa em torno de R$200 mil, então ele vai contratar um consórcio que contemple essa casa de R$200 mil. E aí ele vai fazer o plano dele de 180 meses, de 120 meses, de 100 meses, de uma forma que a parcela caiba dentro do orçamento dele. Além de todas as facilidades de aquisição do bem, sem juros e taxas exorbitantes que deixam o imóvel de 50% a 70% mais barato, o consórcio é uma espécie de investimento, onde se a pessoa que faz a adesão não quiser mais adquirir o bem ou desistir do contrato, ao fim, pode receber o investimento de volta. Se ele for contemplado e não quiser o bem, entenda que esse valor ele vai ser corrigido por uma das melhores taxas de aplicação do mercado. O Sinduscom e o IFAM promovem no dia 26, a próxima terça-feira, o seminário Licenciamento Arqueológico. O evento ocorre no Salão Nobre da FIEMA, ali ao lado do retorno da Coama. O Instituto do Patrimônio Histórico fez um estudo onde foram identificados mais de 90 sítios arqueológicos na ilha de São Luís, e pode haver outros. Por isso, a necessidade de realizar o debate entre poder público e empresas da construção civil para definir a forma de atuação e estudo desses espaços. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo e-mail ou pelo telefone que estão aqui na sua tela. No próximo bloco, empresários da construção civil e do mercado imobiliário recebem o presidente do Procon na sede da ADEME Maranhão e uma entrevista com o superintendente da Caixa Econômica no Maranhão. É já já. Estamos de volta. O governador Flávio Dino retomou o governo esta semana, depois de uns dias de descanso.
E ele voltou fazendo mudanças, juntou secretarias, criou novas atribuições a secretários e anunciou um corte de 100 milhões de reais em contratos com terceirizadas. Além disso, Flávio Dino estabeleceu um contingenciamento de 30% no orçamento deste ano. O que quer dizer que os gestores vão ter que ser seletivos nos seus gastos. Ficaram de fora dos cortes as áreas da saúde, educação e segurança pública. Pois é, e nesses dias que o dinheiro está mais curto, vai ser necessário esticar a criatividade, buscar parcerias e fazer acordos. Aliás, já pensando em acordos e formas de combater os conflitos e, consequentemente, os gastos, a ADEME Maranhão convidou o presidente do PROCON, Duarte Júnior, para uma conversa com empresários do setor imobiliário e de construção. O objetivo é o entendimento quanto aos direitos do consumidor, das empresas e a aplicação equilibrada da legislação neste momento de crise econômica. O encontro foi na terça-feira. Veja na reportagem. O encontro foi um momento de aproximação entre associação, empresários e PROCON. Um primeiro contato onde foram estabelecidas as posições dos empresários e do órgão de fiscalização. O que motivou a ação foi o momento delicado por que passa o mercado de construção. Nesse momento que nós estamos de crise, o país em plena recessão com inflação, eu acho que tem que ter uma tolerância de todas as partes e tem que abrir mão o consumidor, o construtor, o órgão, o PROCON, e todo mundo para que a gente consiga superar esse momento tão difícil que estamos passando no setor da construção civil, que é a mola do país propulsora, que é o que mais emprega no país, né? O PROCON Maranhão é um órgão de orientação não só do consumidor, mas também do empresário, do fornecedor. Nós acreditamos que através de ações de orientação, de informação e ações preventivas de fiscalização, todos os problemas da relação de consumo serão possíveis a sua solução para que não só os consumidores tenham os seus direitos respeitados, mas também os próprios empresários tenham também as suas garantias enquanto empresário que gera emprego, renda, para que haja um crescimento também econômico para o nosso Estado. A relação entre consumidores e empresas vai ser facilitada a partir do mês de março, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Isso vai tornar os acordos mais rápidos, é o que acredita o tributarista Guilherme Oliveira. Eu acredito que a partir de março, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, vai se buscar cada vez mais utilizar o Poder Judiciário como a última opção. Deixar para se levar para a justiça apenas aquelas questões em que não é passível de acordo e até mesmo dentro do processo que não haja mais qualquer possibilidade, porque o novo Código de Processo Civil ele trouxe diversos mecanismos para que a composição e o acordo sejam sempre a melhor saída. Um dos temas conversados foi o distrato, quando a pessoa devolve o imóvel antes da entrega, e também o valor do ressarcimento que o cliente tem direito. No ano passado, a situação econômica do país levou o número de devoluções a mais de 40%. Em 70% dos casos, as pessoas desistiram porque não tinham dinheiro para pagar as prestações e as parcelas intermediárias. Primeiramente, nesse momento de crise que nós viemos, nós temos que estar todas as entidades, ADEME, Sinduscom, FIEMA e os órgãos públicos, procurando soluções para os problemas que estão ocorrendo. E um dos problemas que estão ocorrendo são os distratos na construção civil. Então, para isso, é necessário que o PROCON, o Ministério Público e as próprias construtoras no seu setor jurídico tenham um denominador comum para a gente procurar não prejudicar ninguém. Nós acreditamos que é possível resolver todos os problemas da relação de consumo através do diálogo. Não é através da multa, através da sanção, muito menos através de processo, mas sim aproximando as partes para que juntos possamos buscar o equilíbrio nas relações de consumo. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, para resolver o problema da falta de habitação digna no país, seria preciso construir mais de 5 milhões de residências. A presidente Dilma prometeu a construção de 3 milhões de moradias neste segundo mandato dela. Mas o lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida só ocorreu agora, em janeiro. E o orçamento do programa para este ano caiu de
15 bilhões e meio de reais para 6,9 bilhões. Mas os interessados já podem escolher seus imóveis e procurar o programa. É o que garante o superintendente da Caixa Econômica Federal no Maranhão, Ricardo Porto. Veja agora no nosso quadro de entrevistas. Boa noite, doutor Ricardo. Seja bem-vindo ao Construindo. Olá, Geraldo. É um prazer muito grande, né? A você e a todos que estão em casa aí nos assistindo. Isso. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui para as pessoas que estão interessadas, e muita gente no nosso país, de maneira geral, está interessado em adquirir a sua casa própria. Nós tivemos há poucos dias o lançamento, né, da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, com a faixa 2. Quais são as principais novidades que nós temos, doutor Ricardo? As novidades são assim, antes de tudo, algumas adequações nos valores do programa, né? Os limites sofreram ligeiras alterações, que no nosso caso aqui de São Luís, lá da região metropolitana, e até mesmo do estado, não tivemos nenhuma alteração muito significativa, né? Está muito enquadrado dentro do que já era. E uma readequação dos critérios de subsídio, das faixas, né? Que antes a gente tinha um limite até 17.900, houve um ajuste, mantém-se o limite, mas há os critérios de seleção, eles são mais objetivos, né? Para que a gente possa efetivamente estar dando subsídio para aquelas pessoas que realmente precisam. Qualquer pessoa que esteja dentro da faixa de renda pode procurar a Caixa Econômica para ver a possibilidade desse financiamento, doutor? Claro, qualquer pessoa pode ir a qualquer agência da Caixa. É, né? Qualquer agência? Qualquer agência, levando seus documentos de renda, identidade, CPF, comprovante de renda e de residência, que a gente vai fazer uma aprovação lá do cadastro e dizer qual é a média de financiamento que ela tem direito. A gente já está com alguns dias do lançamento. Como é que está sendo a procura, doutor? Hoje o mercado de habitação, apesar de todo esse cenário de crise, ele ainda é muito importante lá na nossa economia, né? E a gente continua tendo procura satisfatória. Inclusive, num evento recente feito pelo Sinduscom, a gente teve a surpresa de mais 18 lançamentos imobiliários esse ano, né? Que é um número realmente muito grande, significativo, de empresas que ainda apostam no mercado, ainda enxergam que o cenário, né? E no Maranhão nós temos um dos maiores déficits habitacionais do país, né? Então, assim, tem mercado, tem recurso, né? E a gente está à disposição para fazer o financiamento. Quando uma pessoa chega na Caixa Econômica, para a gente exemplificar, tentar prever as dificuldades, quais são as maiores dificuldades que as pessoas apresentam, que a Caixa tem que dar aquela força para ajudar essa pessoa a resolver, doutor? A maior dificuldade, às vezes, é fazer a comprovação da renda para aquelas pessoas que não têm um emprego formal, né, com a carteira assinada, como se chama, né? Mas quer dizer que mesmo não tendo esse emprego formal, ainda é possível fazer essa comprovação? Sim, é possível. Existem várias formas de se apurar a renda, né? Se a pessoa, por exemplo, abrir uma conta de poupança ou uma conta comum, fizer depósitos mensais, a gente vai considerar aquele valor como renda. Se a pessoa apresentar recibos de despesas mensais, como aluguel, como compras no cartão de crédito, né? A gente já vai caracterizar aquilo como uma renda, porque se ela paga regularmente uma prestação, é porque ela tem uma renda regular também. Então a gente usa essa visão para poder filtrar a renda correta das pessoas, mesmo elas não tendo uma renda comprovada. Ou seja, já é um tipo de justiça que se coloca e diminui-se a burocracia. Exatamente, que é bem o espírito lá da Caixa, né? De realmente atender a todos. Isso é muito interessante. Como é que tem sido, como é que foi 2015? A Caixa atingiu os objetivos que nós soubemos, nós passamos por problemas econômicos, nós e o mundo inteiro, né, doutor Ricardo? E tivemos embates políticos. Como é que foi a atividade da Caixa com relação à habitação nesse 2015? Nós conseguimos, né, atingir o que era esperado. Todo o orçamento de FGTS, que é o recurso que a gente recebe do Conselho Curador para fazer o financiamento, foi amplamente utilizado. Nós até superamos esse limite, esse orçamento, né? Aplicamos tudo. Tivemos algum problema na faixa de imóveis de valor mais alto. Eu digo problemas assim no sentido de que houve uma certa redução de recurso, até em função da crise mesmo. A gente passa a ser mais seletivo na hora de fazer o financiamento, de aprovar as rendas para as pessoas que têm uma faixa de renda mais alta. Mas, de maneira geral, a gente conseguiu ofertar um volume de crédito ainda muito, né,
maior do que do ano anterior. A gente ainda conseguiu manter no orçamento FGTS mais recurso investido aqui no Estado do que no ano anterior. Ok. A gente faz um pequeno intervalo e volta já já com a segunda parte da entrevista com Ricardo Porto, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. É um instante só. Veja agora a segunda parte da nossa conversa com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Maranhão, Ricardo Porto. Até onde vai a responsabilidade da Caixa, doutor, na fiscalização do projeto? Por exemplo, depois de entregue as moradias, o que a Caixa faz? Por exemplo, as pessoas têm que morar, não se pode vender isso. Como é que a Caixa atua nesse sentido de controlar para fazer com que os contratos sejam cumpridos? A gente atua, isso é verdade, né? As pessoas que estão, principalmente na faixa 1, na renda de 0 a 3 salários mínimos, onde o subsídio do governo chega a 90%, né, esses imóveis têm um critério que a pessoa não pode vender dentro de um mínimo de prazo aí, ela tem que realmente se beneficiar daquele empreendimento e não pode ter ganho financeiro com ele. Nós tanto recebemos as denúncias da população, quando nós fazemos fiscalizações, né, rotineiras nesses empreendimentos para ver, e os próprios moradores nos ajudam a controlar isso, porque eles sabem o tanto que foi difícil naquela conquista. E sabem que tem parentes e vizinhos que precisam do benefício. Exatamente. Quer dizer que então está havendo essa parceria, as pessoas já compreenderam que o bem é delas, dos seus parentes, dos seus vizinhos e dos seus irmãos de maneira geral. Exatamente. Então está acontecendo isso? Está acontecendo isso. O bem é do núcleo familiar. Então eles defendem isso com muita ênfase e a gente fica muito feliz quando a gente consegue identificar uma pessoa que não pertence, né, àqueles critérios e tirá-lo da casa. Qual que é o processo? É tirar da casa? É via justiça? É desocupar via judicial. Via judicial. A seleção de pessoas é feita pela prefeitura, mas sempre que a gente identifica, a gente entra com recurso, né, comprova que aquela pessoa não possui os requisitos, né, e a justiça nos concede o direito lá de afastamento. Para quem a pessoa que vai ocupar este imóvel, ela é escolhida pelas prefeituras, né, nessa faixa 1. Isso. A Caixa Econômica até aí não interfere. Não interfere. Há uma previsão legal, né? Há uma lei que disciplina os critérios que são prioritários. Eu vou dar exemplo de alguns, por exemplo, famílias que moram em área de risco, famílias que são chefiadas por mulher, né? E aquelas todas que se enquadram naquela faixa de renda de 0 a 3, que é o objeto do programa. Essas pessoas, e tem mais outras especificações, né? Indígenas, quilombolas e tal, algumas categorias que a lei dispõe, a prefeitura é o órgão responsável por aplicar a lei e selecionar as pessoas, né? E a gente faz a assinatura, depois que a prefeitura nos manda a relação, a gente faz a assinatura dos contratos e entrega efetivamente as casas. E sempre que tiver alguém que não tiver cumprido esses critérios, alguém que mesmo que tenha cumprido o critério, fica pouco tempo na casa, ocupa e depois vende ou transfere ou aluga, né? Nada disso é permitido. Aí a gente atua para inibir esses casos. Outra coisa que tem acontecido, semana passada mesmo, nós noticiamos aqui no programa, a invasão de um conjunto residencial lá no município de Zedoca. Como que a Caixa tem enfrentado esse problema, doutor? Essas invasões é uma questão social, né? Nos casos, esse caso específico de Zedoca, né, o imóvel ainda não está concluído. Ele ainda está em torno de 85% de obra. A Caixa não recebeu aquele empreendimento, né? Ele ainda é de responsabilidade, inclusive a guarda dele, das construtoras. Somente quando ele é concluído é que a Caixa recebe, é que a gente assume essa responsabilidade e faz efetivamente a entrega aos beneficiários. O de Zedoca ainda estava na fase de seleção dos beneficiários, hein? A gente só tem em torno de 15% lá que já estão indicados, ainda tem a prefeitura ainda tem uma grande missão aí para conseguir selecionar o restante, e estava de posse lá da construtora. Mas, infelizmente, né, uma parte lá da população aconteceu, invadiu o empreendimento, né, e agora a gente já está com os trâmites legais para retomar o imóvel e entregar para aquelas pessoas que realmente são as beneficiárias e atendem os requisitos do programa.
E o que faz com que aconteça essa demora de entrega desse imóvel? Às vezes a gente vê um conjunto que está prontinho, mas está desocupado. O que acontece, doutor? Vários fatores, né? Às vezes a obra está civilmente pronta, mas ainda tem alguns problemas documentais, legais. Eu vou te dar um exemplo. A questão da água e da energia, esses empreendimentos têm que ser recepcionados pelos órgãos da administração pública que cuidam, né, que tem a concessão de água, esgoto e da luz. Então, só para dar um exemplo, a CAEMA tem que ir no empreendimento, tem que ver se o sistema de esgoto está ok, tem que ver se o poço está ok, se a energia elétrica, no caso lá da SEMAR, está toda instalada, os registros. E a partir daí aceita esse empreendimento, há uma doação para esses órgãos que passam a gerenciar. Às vezes a gente tem uma certa demora que esses órgãos façam esse aceite, que haja efetivamente a documentação de que está tudo certo. Isso tudo atrasa um pouquinho essa entrega e sempre que aumenta um atraso na entrega, aumentam os riscos, né, de ocupações, né? Então a gente reforça a vigilância, mas assim, o governo do estado, a CAEMA e a SEMAR, nós temos uma parceria muito grande aí para que isso seja minimizado. A gente já tenta, né, digamos assim, para que tudo ande ao mesmo tempo, tanto a finalização da obra quanto o aceite lá dos órgãos, né, a outorga do poço, lá como a gente chama, as licenças ambientais, né, que é a parte final que finaliza realmente e habilita o empreendimento para entrega. Pronto, então para concluir a nossa conversa aqui, doutor Ricardo, só reiterando, o programa está lançado e o dinheiro desse financiamento está garantido. Está garantido. Recursos lá, principalmente para a faixa 1 e 2, para aqueles imóveis que estão no limite lá do recurso lá do FGTS, nós já temos orçamento, já estamos aí a pleno vapor. Sem burocracia, as pessoas com acesso, é só procurar a Caixa Econômica? A Caixa Econômica ou os correspondentes bancários, né, que são os nossos correspondentes, que são habilitados a fazer essa aprovação do crédito. Então, muito obrigado pela sua colaboração aqui no nosso programa Construindo, doutor Ricardo. Eu que agradeço e estamos à disposição, tá? E você que está aqui acompanhando com a gente, que precisa, que está procurando a sua casinha, vai lá, vai na Caixa, converse, que as construtoras estão aí com imóveis que vai servir para a sua necessidade. Um é para você. Até mais.